Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre o Moto E4 Plus. Será que vale a pena comprar o aparelho? Para quem que ele se destina? Quais são as impressões iniciais sobre ele? Dá mais uma olhada no aparelho. Então vamos lá? Vamos lá. Bom, aqui está o aparelho. Vamos abrir um pouco a lente para dar aquela força, né? Vamos lá. Então, mandaram aqui o aparelho na cor dourada, lembrando que esse aparelho tem uma câmera de 13 megapixels a traseira, 5 megapixels a frontal com flash, isso é bem interessante. O sensor de digital com aquelas funções, né, que você pode voltar, abrir todos os apps e tudo mais. Tem 16 GB de ROM e 2 GB de memória RAM, uma tela de 5.5 polegadas HD e Dual SIM no Nano, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. O que eu acho que é o grande barato desse aparelho? Primeiro, ele tem uma construção bem interessante em alumínio. Esses são os pontos positivos, bem interessantes que eu encontrei. Essa parte aqui é plástica, pelo que eu notei. Depois, qualquer coisa, eu confirmo, né? Eu altero, eu deixo para deixar vocês bem informados. Mas aqui, para você ter uma recepção melhor de Wi-Fi, de Bluetooth e tudo mais, de rede 3G, nem Bluetooth, né? De Wi-Fi e rede 3G e 4G. Você tem o plástico aqui na parte superior e inferior. Aqui você tem alumínio, voltou o Mzinho da Motorola, aqui o conceito dos últimos aparelhos, né, dessa câmera redonda maior, né, tanto o Moto Z quanto o Z Play e Z2 Play, ele foi mantido nesse aparelho. E a grande novidade, ó, você tem uma tela bem bonita, o aparelho realmente, ele é esperto, ele tem um bom desempenho, não dá para reclamar. Opa! Ele realmente funciona muito bem, não deixou a desejar nesses testes iniciais e, na minha opinião, a grande vantagem, a bateria de 5.000 mAh, que até pouco tempo atrás era encontrada em pouquíssimos aparelhos. Esse aparelho é um aparelho com características inferiores, né, ao Zenfone 3.1, que tem uma bateria semelhante, né, uma bateria de 5.000, na verdade idêntica. E eu senti que esse aparelho é um pouquinho mais gorducho, um pouquinho mais pesadinho do que o Zenfone 3.1. Mas, de qualquer maneira, eu achei bem interessante, porque qual é o maior problema da maior parte dos usuários? Bateria. Todo mundo sente falta de uma bateria e fica na mão e tem que carregar bateria extra e precisa do carregamento rápido. Aquela história que todo mundo já conhece, é um sofrimento a bateria. E as pessoas usam para que os aparelhos? Em linhas gerais, para jogos casuais, consultas rápidas, né, de internet, e-mail e redes sociais. Então eu acho que esse aparelho aqui, ele manda muito bem para isso, né? Com as configurações, 2 de RAM, poderia ser um pouquinho mais, né? Poderia ser no mínimo 3, mas imaginando aí, levando em consideração a faixa de preço que esse aparelho se encontra, eu acho que não dá para reclamar dele ter essas configurações. Eu acho que é justo, não é tão ruim. E você poder ter um desempenho assim, né? Tudo bem que aqui eu estou usando para alguns testes e isso aqui pode não ser a realidade, mas pelo menos 1,5 dia para 2 de uso mais pesado você consegue com esse aparelho. E então eu acho que isso faz uma diferença enorme. Esses são os testes iniciais. Não sei se eu vou conseguir fazer muitos testes antes de viajar, porque eu viajo agora no meio do mês e vou precisar devolver esse aparelho antes de embarcar. Então não sei se vai dar tempo de fazer todo o teste que eu gostaria, mas pelo que eu pude ver até o momento, o aparelho realmente é bem interessante, as impressões iniciais foram bem positivas, tá? Então, a quem se destina esse aparelho? Quem não quer gastar muito, quem não faz questão de ter um intermediário premium, né, tipo um Moto Z2 Play e algo do gênero, ou o Zenfone 3.1,
quem quer um aparelho com uma boa performance, mas se importa mais até com bateria do que com a performance do aparelho. Essa pessoa ela vai ficar muito feliz e muito satisfeita com esse aparelho. Lembrando que tem outra vantagem interessante, né, que dá para ver aqui no finzinho, vamos lá, que é o Android 7.1.1 já de fábrica. Então, esse é um ponto bem interessante, bem positivo, tá? Então é isso, eu acho que é um aparelho simples, mas bem honesto e que entrega aí umas características muito interessantes, mas a principal, sem dúvida alguma, é a bateria. Eu colocaria a segunda principal, o sensor de impressão digital com essa multifunção. Então são os dois pontos que eu acho que esse aparelho realmente acaba fazendo a diferença, acaba brilhando, né? E que faz com que a compra dele seja interessante para um grande número de usuários. Tá? Quem quer gastar um pouco menos, quem tem uma câmera ok, boa, mas não precisa ter uma câmera super, tipo um S8 Plus, e quem precisa de bateria para aguentar o dia todo aí de uso. E ainda mais se bobear um bom pedaço do outro dia, se não for outro dia inteiro. Então é isso, pessoal. Fica aí a dica, Moto E4 Plus, um aparelho excelente para quem quer chegar mais longe aí, porque precisa de uma bateria gigante. Falou, pessoal? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like e fazer a inscrição no canal, que ajuda bastante. Falou? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.